Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, amém? Mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui, o Senhor nos concedeu a permissão, a graça e a misericórdia de estarmos, amém? Aqui reunidos para mais um dia de devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Tânia. A paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Elza. Glória a Deus. Espero que vocês... Peraí. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Kelly. A paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Cléo. Santo é o nome do Senhor. Amém? Estamos aqui para mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, Verônica. A paz do nosso Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Vamos liberar palavras de adoração a Ele, declarar que só Ele é o Senhor, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é digno, que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é majestoso, que Ele é o único digno de receber as nossas adorações, os nossos louvores. Amém? Em nome de Jesus. A nossa alma pertence a Ele, o nosso espírito é conduzido por Ele. Para Ele nós voltaremos, amém? Porque dele nós viemos. E que a doce presença do Espírito esteja sobre nós, amém? Bom dia, Andréia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fátima, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar? Enquanto os nossos irmãos entram, a gente ora, consagra essa live ao Senhor, amém? Chama a presença do doce amigo Espírito Santo, e aí a gente dá início, amém? A paz, Leia, bom dia. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais um dia, Senhor, mais uma sexta-feira na sua doce e santa presença. Pai, eu quero apresentar a vida de cada homem, cada mulher, Pai, que está entrando nesta live, aqueles que entraram e não ficaram, aqueles que vão permanecer até o final e aqueles que, por alguma aventura, Pai, não vão poder permanecer. Eu peço que o doce amigo Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, sobre essa vida, venha sobre essa casa, venha sobre essa família, venha sobre esse ambiente de trabalho, que o Senhor visite o coração de cada filhinho teu. O Senhor tira agora, Pai, toda a dúvida, toda a incerteza e toda a angústia. Cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, as tramas de Satanás contra essa vida. Eu declaro, Pai, que todos os projetos de falência e projetos de morte de sonhos estão agora anulados pela autoridade que há no nome de Jesus. Pai, que o teu filho e a tua filha tenha certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada foge, Pai, do alcance das tuas mãos. Que mesmo que aos olhos carnais não esteja acontecendo nada, no mundo espiritual já está tudo pronto, preparado, e a resposta, Senhor, é favorável ao teu filho e à tua filha. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere anjos, Pai, a respeito deste homem, a respeito desta mulher, ao nosso respeito nesta live. Levanta muros de fogo, Senhor, ao nosso redor. Eu peço que o Senhor cele agora as redes de água, rede de esgoto, fiação elétrica, hidráulica, as conexões de internet, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor agora repreenda o Senhor, o espírito do homem. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo espírito de pombagira, Senhor. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de manipulação, Senhor. Em nome de Jesus, cai por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus, toda influência demoníaca, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, eu não sei se tem alguém aqui que teve revelação, que tem influência de pombagira, que tem pombagira interferindo no teu caminho, que tem pombagira interferindo no teu casamento, no teu ministério. O Senhor, em nome de Jesus, quebra agora. O Senhor traz agora, em nome de Jesus, libertação. Em nome de Jesus, toda influência desse espírito maligno cai por terra agora. Em nome de Jesus. Pai, santifica, Senhor, os teus filhos. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, as tuas filhas. Pai, eu entrego o domínio e o controle, Senhor, desta live nas tuas mãos. Que não seja eu a falar, mas o Senhor através de mim, Pai. Passa agora, Senhor, o matenais, Senhor, nos meus lábios. Santifica os nossos ouvidos. Purifica, Senhor, os nossos corações.
Pai, que estejam como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Doce amigo Espírito Santo, assenta-te na cadeira de honra, na cadeira principal, Senhor, em nome de Jesus, que é do Senhor. Pai, derrama sobre nós o espírito da sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, o espírito da revelação da palavra. Pai, que não venha ser dito nada de conhecimento humano, mas seja tudo pela revelação do doce e do divino Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja o Senhor a falar nesta live, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Não é à toa que você está aqui. Amém? Acredito que o Espírito Santo de Deus te direcionou para esta live e que ele venha falar, amém? Aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que vai agradar a nossa alma, a nossa carne. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nos reunimos aqui. Bom dia, Andréia, Cícera, Anne, amém? De segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da manhã. E nós estamos lendo o Antigo Testamento, o livro de 2 Crônicas, amém? Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, e Jeremias, capítulo 45, amém? Então, abra aí comigo a palavra do Senhor, se assim você puder, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Na minha tradução diz assim: Deus concede vitórias a Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão a Azon-Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar socorro no Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Vai prestando atenção, querido. Todo o povo de Judá se congregou para rogar auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano sobre os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojastes os habitantes pagãos desta terra? Não há desde a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram o santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença diante desse templo. Porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que descendentes de Amon e de Moabe, e os habitantes de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Vai prestando atenção, queridos. Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. O Senhor está trazendo resposta aqui, amém, para pessoas. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali, em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta:
prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e ao encontrares na extremidade do vale, de fronte do deserto Jeuruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e observai o livramento de Yahvé, que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Queridos, o Senhor está falando de uma forma muito clara e específica aqui, que tem peleja, tem batalha que não é tua, tem batalha que você vai ter que entrar num jejum, e isso aqui o Senhor está dando direcionamento para pessoas em específico. Tem batalhas em que você vai ter que entrar em jejum por essa causa em específico, porque não vai ser na força do teu braço. Que quem vai resolver isso é o Senhor. Porque não é você, queridos, entenda algo. Nós, seres humanos, não temos poder suficiente para lidar contra hostes malignas, contra principados e potestades. Tem batalhas que é o Senhor que vai lutar por nós. Tem batalhas em que nós vamos ser coparticipantes. Nesse caso, o Senhor está falando de forma muito clara e objetiva. Você vai ser coparticipante fazendo o quê? Se humilhando e buscando a minha presença e a minha face, porque o resto quem vai fazer sou eu. Porque tem pessoas que estão colocando a mão em coisas em que não tem o nível de autoridade suficiente para lidar com esse nível de guerra. Porque está tendo influência de principado e potestade. Está tendo influência de tronos malignos grandiosos. Então, querido, o que o Senhor quer é que você jejue. O que o Senhor quer é que você busque a face do Senhor. É que você clame, Senhor, olha para mim. Olha aqui para mim. Senhor, eu não tenho mais força para lidar com essa situação. E o Senhor está dizendo realmente, porque não é na força do teu braço, é do meu jeito. Apenas busque, apenas clame, apenas apresente para mim de todo o teu coração esse problema que você está passando. Porque aqui o rei, olha como que é. Às vezes, queridos, as pessoas que estão num cargo, amém? Ou dentro de uma casa, ou dentro de um ministério. Vamos falar dentro de ministério e dentro de casa, amém? Que é onde tem ali a liderança, que a gente consegue ver que é mais espiritual. Às vezes você, ali dentro da tua casa, é vista como líder espiritual da tua casa. E aqui o líder era Josafá, o rei. E ele proclamou um jejum, porque ele ficou com medo. Ele sentiu grande medo e decidiu buscar socorro no Senhor. Queridos, é somente Deus que pode nos ajudar. É somente Deus que pode nos dar vitória de todas as batalhas. E aqui ele decidiu proclamar um jejum direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele decidiu proclamar um jejum nacional a toda a terra de Judá. E todo o povo foi e jejuou com ele, rogando por auxílio de Yahvé. Eles decidiram buscar a face do Senhor. E a partir do momento, amém? Glória a Deus. E a partir do momento em que eles se posicionaram, todos em unidade, a resposta do favor veio. Talvez você está falando assim, mas na minha casa sou só eu. Não é só você. Saiba que o Espírito Santo está contigo e Jesus também está contigo. Então não é só você. Você nunca esteve só. Nunca, em tempo algum. A partir do momento em que você entregou a sua vida para Cristo, o Senhor Deus de Israel está com você. Você tem um justo juiz que é o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Você tem um intercessor fiel, um advogado fiel, que é Cristo. E você tem aquele bom amigo, o amigo confiante, confidente, que é o Espírito Santo de Deus. Então você não está só. Talvez você se veja só no meio dessa situação, mas eu quero falar para você que você não está só. E o Senhor está falando para você entrar em um período de jejum, que tem coisas que não é você que vai decidir, que não é você que vai resolver, não é na força do teu braço.
É o doce amigo Espírito Santo, é o Senhor que vai fazer por ti. Por isso que o Senhor diz aqui: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Queridos, eu quero que você entenda que as lutas que você está passando, amém? Não é contra você, é contra o que você carrega, é contra a luz que exala de você, é contra o Espírito Santo que habita em você, é contra a presença de Yeshua que está em você. Por isso ele tem usado tantas pessoas que você ama, por isso que ele tem usado tantas pessoas em que você confia, para te atacar, para fazer com que você desista, para fazer com que você fique triste, para você falar, meu Deus, será que Deus não está vendo? O Senhor está vendo. Entra num período de santificação. Olha o que o Senhor está dizendo no versículo 16. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale de fronte do deserto de Jeruel. Quando você entra no jejum por uma causa específica, o Senhor traz a movimentação antecipada dos nossos inimigos. E o Senhor dá estratégia de como você deve fazer. Porque talvez você está liberando energia de forma errada dentro dessa batalha. E o Senhor quer alinhar o seu posicionamento. Porque nós somos guerreiros do Senhor. Só que na nossa frente está o nosso general, que é Cristo. Só que para a gente ouvir, amém? As direções, as diretrizes de como nós vamos atacar e de como nós vamos fazer, a gente precisa calar a nossa voz, calar a nossa alma, sujeitar o nosso espírito ao Espírito do Senhor. E como que a gente faz isso? Só tem uma forma de fazer isso: jejua. Jejum. Queridos, eu quero dizer algo aqui para vocês. Satanás está abolindo o jejum do meio do povo de Deus, falando que não é necessário jejuar. Com isso, ele está tirando uma arma poderosa das mãos do Filho de Deus. Por isso que a igreja está ficando fraca. Por isso que a igreja está sem discernimento espiritual. Por isso que os filhos de Deus estão patinando constantemente, sempre nos mesmos problemas, porque não estão silenciando a alma e alinhando o espírito, porque a gente só consegue silenciar a alma e alinhar o espírito quando nós matamos a nossa carne. E só existe uma forma de matar a nossa carne: jejuando. Jejuando. Para os espíritos malignos que têm trazido confusão aos filhos de Deus, é bíblico. Em nenhum momento não existe nova aliança, não existe novo pacto que anule aquilo que é da palavra. Queridos, cuidado com o ensino de homens. O Senhor disse que haveria falsos mestres e falsos ensinamentos. O Senhor dali foi confrontado pelos discípulos de João Batista. Jesus foi confrontado. Mestre, por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus não? E o que Jesus disse? Por acaso pode o convidado jejuar com a presença do noivo? Mas quando o noivo for retirado, aí sim jejuarão. Então, é algo que o próprio Cristo nos ensinou. Outra passagem bíblica que fala acerca de jejum. Quando os discípulos foram expulsar os demônios do filho que se lançava ora no fogo e ora na chama, nas águas, os discípulos não conseguiram ali, amém, expulsar aquele espírito maligno. E aí perguntaram e questionaram o Senhor. Tudo que o Senhor ensinou nós fizemos, mas por que esse espírito não saiu? E aí Cristo os advertiu: ah, geração incrédula, não sabeis que esta casta de demônio só sai por jejum e oração. Vocês conseguem entender como Satanás está enfraquecendo a igreja com falsos ensinos, falando que não é necessário mais jejuar? Porque, queridos, existe casta de demônios, existem guerras, e nós acabamos de ler aqui que não é tua, que você só vai vencer com jejum, com santidade, com santificação, com alinhamento, calando a voz interior da tua alma e ligando a voz do Espírito ao teu espírito, para buscar direcionamento, para ser preciso, para você parar de gastar energia de forma errônea, para que o Senhor antecipe para você a forma da onde que está vindo o ataque. Porque às vezes você está se vendo bombardeado de diversos lados. Meu Deus, é ataque daqui, é ataque daqui, é ataque daqui. Mas a gente precisa buscar o quê? Discernimento e saber, Senhor, da onde é a raiz? Eu quero saber, Senhor, da onde é a raiz?
Eu quero saber aonde que é o foco. Queridos, durante todos esses anos que eu trabalho com libertação, desde o início o Senhor achou muita graça sobre a minha vida. E Ele sempre me ensinou, logo no começo, de quando a gente está fazendo uma libertação, eu não fico ali libertando a pessoa, chamando demônio por demônio. O Senhor me deu uma estratégia, através do Espírito Santo de Deus, que nas batalhas espirituais em que a gente traça de libertação, o Senhor falou, chama o cabeça. Chama aquele que é mais forte para fora. Oh, aleluia, te cantarabachore decai. Porque quando você chama o cabeça, você destrona todos os outros que estão por baixo. Não é diferente na guerra que você está passando. Quando você acha a raiz do problema, você tira todo o problema. O problema é que a gente fica tirando probleminha por probleminha e não quer mexer na raiz. Porque a gente não tem entendimento de onde está vindo aquilo. Só que quando você se santifica, quando você jejua, quando você proclama ali um jejum de santificação através do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te mostrar a raiz está aqui. Agora você arranca ela. Automaticamente, as outras coisas vão começar a ser destronadas. Automaticamente, os outros problemas que estavam ali parecendo que eram gigantescos começam a ser eliminados. Por quê? Porque você achou a raiz. Só que, às vezes, você não tem tanta intimidade, tanta profundidade de revelação ainda. Por quê? Porque ainda tá muito viva a tua alma. Você ainda não entrou na plenitude do Espírito, mas o Senhor quer que você entre em águas profundas. Querido, não tenha medo de ficar fazendo jejum. Porque o que Satanás quer é justamente isso, enfraquecer o povo de Deus, falando, para de ser maluco, para de ser maluca. Meu Deus, Jesus não quer sacrifício, ele só quer obediência. Calma. Nós lemos a palavra, vocês são homens e mulheres de Deus que vocês se alimentam da palavra. Amém? O Senhor nos alertou que haverá tempos em que falsos mestres começarão a falar coisas que não são real para enfraquecer a noiva de Cristo, porque está influenciado por espírito maligno. Pessoa que não gosta de jejuar, pessoa que fala que jejum não é necessário, já está dominado pelo cão faz tempo. Faz tempo. Aonde está dizendo no Novo Testamento que não é para jejuar? Sendo que o próprio Messias passou 40 dias no deserto, sendo provado para ser aprovado, para depois ele começar o ministério. Queridos, cuidado. Satanás não está tendo força, como já foi falado na live anterior, nenhuma de enfraquecer os filhos de Deus, porque os próprios filhos estão padecendo por falta de conhecimento da Escritura. Se a igreja soubesse o poder que tem em jejum, ela não parava de jejuar. Ela não parava de se santificar. Porque quando a gente jejua, a gente traz alinhamento e traz resposta. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Amém? Ele vai começar a trazer resposta, trazer direcionamento e mostrar o foco do teu problema. O foco do que está acontecendo dentro da tua casa. O foco do que está acontecendo dentro da tua igreja. Talvez você é uma intercessora, talvez você é um pastor, talvez você é um presbítero, um diácono, talvez você é a irmã do círculo de oração. E você está vendo que a tua igreja, a tua congregação está sendo atacada. Conversa com o teu pastor. Ora no teu secreto. Veja se essa palavra que eu estou te dizendo aqui condiz com a Escritura. Peça confirmação ao Espírito Santo de Deus. Senhor, faz sentido? Fez sentido? Testificou no teu espírito? Conversa com o teu pastor, ou se você é o pastor, levanta um jejum. Levanta um jejum. Levanta um jejum que você vai ver as hostes malignas sendo destronadas de dentro da tua casa, de dentro do teu ministério. Satanás não resiste a um povo santo. Satanás não resiste a um povo que clama. Satanás não resiste a um povo obediente. O problema é que está tudo no oba-oba, porque ninguém consegue ficar sem comer. Ninguém consegue matar a carne para vivificar o espírito. Vamos lá.
Foi o que o Senhor me ministrou hoje. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele traz resposta, ele traz confirmação, ele traz santificação. O Senhor tem pedido jejum para as pessoas em específico aqui, porque tem lutas, querido, que não é na força do nosso braço. Ana, não é na força do teu braço, irmã. Amém? Não é. Jejue, apresente as causas. Apresenta, porque o Senhor vai trazer resposta. Vamos lá, versículo 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante a Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Outro ponto. Jejum sem adoração. Eu quero falar para você que ele é válido? É válido. Amém? É válido. Mas você quer destronar mesmo o capeta? Adora. Ah, queridos, adora. Entra no teu secreto aí e adora o Senhor. Mas adora de toda a tua alma. Pega os salmos aqui, amém, davídicos, os salmos aqui que são como aqueles que entram como coro, que está lá, salmos de cântico, salmos aos arpistas. Você entra aqui na Bíblia, você vai ver, tem diversos salmos que eles são cânticos, que eles são para ser cantados. O Senhor vai começar a liberar, amém, melodias dos céus, e você vai começar a salmodiar o Senhor. Você vai ver o céu se abrir, a atmosfera do céu abrir. Amém? Em nome de Jesus. Meu Deus. Só um minutinho aqui. Santo Espírito de Deus. Queridos, a live começou a ser limitada por 10 minutos. Amém? Eu não sei o que está acontecendo, mas... Meu Deus do céu. Queridos, eu peço que vocês intercedam. Porque agora eu estou correndo um sério risco, eu não falei nada aqui demais. Para vocês verem o mundo espiritual como é. Eu não falei nada aqui demais. E eu comecei a receber aqui mensagens de que a live vai começar a ser restrita. Então vocês orem para que o canal não seja suspenso novamente. Porque acabou de aparecer aqui que estava com 2 restrições. Estava entrando um número muito grande de pessoas. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E Satanás está com um ódio muito grande, porque eu estou ensinando vocês aqui a como se posicionar na guerra, ao ponto dele fazer com que a live corra o risco de ser totalmente desligada, de eu perder o acesso de fazer live, porque eu estou com 2 restrições e eu não falei nada demais. Eu não falei nada de temas que não pode ser dito aqui. Então, queridos, para vocês entenderem que o que o Senhor está liberando aqui são chaves poderosas que vai fazer você romper no mundo espiritual. Vai fazer você romper tudo que está acontecendo dentro da tua casa. Queridos, não tem problema. A gente pode até ficar sem fazer live aqui. Então, eu falo para vocês, entra aí, amém? No meu link e segue lá na rede vizinha, no Instagram, segue no YouTube, porque eu não vou deixar de falar aquilo que o Senhor está mandando eu falar, porque eu corro o risco deles tirar aqui a minha licença de fazer live, como já aconteceu. Então, se você ainda não me segue nas redes vizinhas, me siga nas redes vizinhas para você não ficar, amém, sem a live. Porque eu estou com 2 restrições aqui. Porque foi limitado o alcance. Por quê? Porque Satanás não quer que você saiba. Querido, quando você jejua e você adora, você rompe os céus. Você rasga a atmosfera dos céus. E faz mais ou menos, desde quando a gente começou os 21 dias de jejum, desde quando o Senhor deu os 3 dias de jejum de Esther, que nós vamos fazer por 1 ano, o Senhor tem falado de uma forma muito clara e específica comigo. Filha, eu preciso que você desça mais no secreto. E me adore. O Senhor tem falado muito, muito sobre adoração. Não é tempo, amém, da gente ficar fazendo orações somente de petição. Mas o que o Senhor quer é rendição. É rendição. Aqui, como disse, então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, porque em sinal de humilhação, em sinal de rendição, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé
e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Louve e adore ao Senhor. Irmã, eu preciso colocar música? Você não precisa colocar música. Ah, mas eu só tenho facilidade de adorar com música, então coloque música. Mas o que o Senhor quer é uma vida de adoração. E como que é uma vida de adoração? Uma vida de adoração, os adoradores em espírito e em verdade, são aqueles que adoram ao Pai em todo o tempo todo. Adora ao Senhor na forma de falar, na forma de se comportar. Adora o Senhor nas suas vestes. Adora o Senhor com as suas finanças. Adora o Senhor com a sua vida de devocional todos os dias. Você está no ônibus, você está falando, ah, Senhor, como o Senhor é bom. Ah, Senhor, eu te louvo e eu te adoro, porque a tua bondade, a tua majestade, Senhor, exalta sobre a terra, exala, Senhor, o teu perfume sobre... Gente, isso é adorar. É liberar palavras de adoração ao Senhor. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço, queridos, se vocês soubessem a arma espiritual que é a adoração, nós passávamos mais tempo adorando do que clamando e pedindo para Deus solucionar os nossos problemas. Você quer uma chave? Às vezes, eu já ensinei isso aqui, eu vou falar de novo. Irmã, como eu faço para ouvir mais a voz de Deus? Existe uma receita de bolo de você entrar na presença de Deus? Não, não existe uma receita de bolo. Mas Deus habita em meio aos louvores. Se Deus habita em meio aos louvores, eu preciso criar um ambiente para que ele desça. Amém? E para que meu espírito suba e tenha conexão com ele. Então, qual que é esse ambiente? Um ambiente de adoração. Então, antes de eu chegar na presença de Deus e despejar o caminhão de problema que ele sabe que eu tenho, primeiro eu vou criar um ambiente de adoração. Senhor, tu és bom. Ah, Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, a tua bondade, Pai, ela é imensurável. Você já está criando uma atmosfera de adoração, reconhecendo que ele é Deus. Passa ali 10, 15 minutos adorando ao Senhor, 20 minutos adorando ao Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Doce amigo Espírito Santo, eu estou aqui. E eu peço que o Senhor traga a tua presença. Participa comigo agora deste momento, Senhor, de oração. Participa comigo, doce amigo Espírito Santo, desse momento de adoração. Vocês vão ver o céu romper, queridos. A atmosfera, o céu fica baixo. Você tem sensibilidade no teu ouvido, porque você já está conectado espiritualmente com o Senhor, porque Deus habita em meio aos louvores. O problema é que muitas vezes a gente nem adora ao Senhor e a gente já despeja os nossos problemas. Então aqui Josafá, ele convocou um jejum. O povo ouviu. Ele falou para o Senhor, Pai, o Senhor, ele lembrou ao Senhor. Mas lembra que eu disse que muitas vezes não é o Senhor que nós vamos lembrar, mas é a nós mesmos, trazer a esperança, trazer a lembrança aquilo que nos traz esperança? Então aqui Josafá, ele usou a palavra do Senhor para falar juntamente com o povo e com ele também, liberando no espírito que, ó Senhor, não és tu que é o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos da terra. Ele começou a lembrar os feitos do Senhor. Queridos, eu constantemente sou levado a fazer isso. Senhor, tu que tirastes o teu povo do Egito, tu que me tirou, Senhor, de Lodebar, tu que mudaste, Senhor, a minha sorte. Ah, Deus de Israel, eu preciso da tua mão forte agora, Senhor. Tu que és soberano, Pai. Não existe outro além de ti que possa fazer aquilo que tem que ser feito. Senhor, eu entrego a minha confiança em ti. Pai, eu te adoro, eu te louvo. Agora, Senhor, eu te peço, me dê estratégia, me dê sabedoria. Como que eu faço diante dessa situação? Senhor, e que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida. Coloca as palavras, Senhor, nos meus lábios. Queridos, não existe uma receita de bolo, mas eu estou ensinando para vocês a forma como o Senhor me ensinou. Porque isso eu não aprendi com ninguém. Foi nos meus momentos de intimidade devocional com o Senhor. Então, isso faz a atmosfera abrir. Isso faz o céu rasgar. Vamos lá, versículo 19. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel.
No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Eu vou falar de novo, eu vou ler de novo aqui. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Aonde eles foram guerrear? No deserto de Tecoa. O Senhor já está alertando. Vai passar para o deserto. Vai ter dificuldade. Eles foram buscar vitória no deserto. Então, não queira sair do teu deserto antecipadamente, porque a vitória acontece e começa no deserto. Não acelere os processos. Não acelere os passos. A vitória começa no deserto. Então, eles partiram para o deserto. Eles estavam em jejum e eles partiram para o deserto. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé. Não tenha dúvida no teu Deus. Não tenha dúvida no teu Pai. Não deixe que o espírito da incredulidade, da religiosidade, da dúvida penetre no teu coração e na tua alma, querido. O Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Se você não tiver dúvida de que Ele é Deus, de que Ele está contigo, você estará sempre seguro no Senhor. E ele disse: Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Só que eu quero te dar um alerta aqui. Confiai nos profetas do Senhor. Não é qualquer profeta. Não é qualquer palavra. Só que você só vai saber quem é profeta do Senhor se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, se você tiver intimidade com a palavra. Porque muitas vezes nós depositamos a confiança em profetas que se dizem do Senhor, mas que é totalmente contrário à palavra do Senhor. Vamos lá. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Deus habita em meio aos louvores. Logo, a maior arma de guerra é a adoração. Pega essa chave aqui para você nunca mais esquecer. Você está passando por batalha, você está passando por guerra, está no momento de dificuldade, adora. Adora de espírito e alma. Adora em espírito e em verdade. Adora. Vai adorar. Vai adorar. Senhor, eu estou passando por o maior problema da minha vida. Adora. Tá chorando? Adora. Tá difícil? Adora. Adora o Senhor. Glorifica o nome do teu Deus. Porque muitas vezes a gente só adora o Senhor quando está tudo bem. E é justamente isso que Satanás quer fazer. Fazer com que você não adore ao Senhor no momento da adversidade, porque ele sabe que isso é uma arma poderosa. A adoração destrona Satanás. A adoração dissipa trevas. A adoração, amém, faz com que você libere decretos no mundo espiritual. Os anjos adoram junto com você. Quando você adora, os anjos descem e escutam o teu louvor, levam o teu louvor, a tua adoração até o trono do Senhor, porque o trono do Senhor, ele é movido pela adoração constante dos anjos, e ali você libera a tua adoração, os anjos do Senhor recebem a tua adoração e leva diante do Pai. Logo o Pai envia uma miríade de anjos para lutar e batalhar com você, porque está falando, opa, está me adorando. Por isso que Satanás, amém, está impedindo os filhos de Deus de adorar. Porque essa é a maior arma que existe.
Se a gente for fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já leu, quantas batalhas o Senhor disse o quê? Os levitas vão à frente carregando a arca e adorando. Os levitas iam na frente, carregando da arca no Senhor, nos seus ombros, porque carregavam a presença, e eles iam adorando. E a tropa, o exército dos reis, iam atrás. Mas quem ia na frente era a presença. Então, nós precisamos saber nos movimentar no mundo espiritual, queridos. Nós precisamos saber nos movimentar. E a estratégia que o Senhor está liberando hoje aqui para vocês é: adore. Amém? Jejum e adoração. Depois de ouvir e deliberar, o povo designou cantores para louvar ao Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode, irmã, eu posso declarar isso? Deve. Você deve. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu rendo graças a ti. Senhor, eu lanço as minhas coroas, Senhor, as nossas coroas diante do teu pé. Porque, Pai, a tua misericórdia, ela é para todos sempre. Tende misericórdia, Senhor, da nossa vida. Tende misericórdia, Senhor, da minha casa. Tende misericórdia da minha família, Senhor. A tua misericórdia, ela é eterna. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Enquanto você adora, Deus trabalha. Sabe o que acontece durante a adoração? Deus traz confusão no arraial do inimigo. Deus traz confusão no mundo espiritual, no plano celestial, use o nome que você quiser, para os demônios que estão trazendo assolação para dentro da tua casa, enquanto você adora. Não adianta você ficar batendo de frente com o teu marido. Não adianta você ficar batendo de frente com a tua esposa. Não adianta você ficar batendo de frente com os teus filhos. Não adianta você ficar batendo de frente com a tua igreja, com o povo, com os líderes, com o teu pastor. Só existe uma coisa que o Senhor quer que você faça, adora, que as demais coisas Ele vai fazer. Tem coisas, querido, que não vai ser na força do teu braço, não é você que vai fazer. Versículo 23. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigília, lugar de onde, se avista o deserto, e observaram um imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas de guerra, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando os despojos de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Sabe o que isso daqui significa? Que quando você jejua, você adora, você confia no Senhor, você louva Ele antes da guerra, o Senhor envia anjos a teu respeito, Ele luta ao teu favor, e ainda você sai com despojo de guerra. Mas é tanto despojo que você não vai poder carregar. Oh, aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui para você, querido. Que depois dessa batalha toda que você está passando, se você seguir direitinho o que está falando a palavra, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós estamos lendo a Escritura. Você vai sair ainda com despojo de guerra. Porque todas as vezes em que nós passamos por uma batalha, nós pegamos despojo de guerra. Michele, o que é esse despojo? Ah, queridos, é tanta coisa. Autoridade tua que foi perdida. Patente espiritual que você perdeu porque você, às vezes, fugiu de batalha. Prosperidade que foi roubada. Armas espirituais.
Porque tudo isso é vivo no mundo espiritual. Isso aqui parece loucura para quem não é do espírito. Mas o mundo espiritual, ele só reverbera, o mundo físico só reverbera o mundo espiritual, queridos. Tudo que nós temos aqui na terra está primeiro no céu. Então, às vezes, a gente perde coisas aqui na terra. Por quê? Porque a gente não soube se posicionar. Então, você perde também na terra autoridade, você perdeu no mundo espiritual. Porque você, às vezes, desistiu de uma batalha. Você perdeu um pouco de autoridade. Às vezes, você desistiu de uma batalha e você perdeu uma patente. Só que no mundo espiritual, todas as vezes em que você ganha uma batalha juntamente com o Senhor, você toma de volta aquilo que é teu por direito, por herança. Então, você consegue acessar aquilo que era teu. Dinheiro que foi roubado. Dinheiro físico? Sim, dinheiro físico. Autoridade. Vestes espirituais. Armas espirituais. Armaduras espirituais. Tudo isso é teu por direito e por herança. Tudo que Satanás roubou durante tanto tempo de falta de posicionamento, você tem de volta. Porque o Senhor, ele pega, ele tira das regiões celestiais, passa pelo sangue do Cordeiro e fala, é da minha filha, é do meu filho, toma, recebe. Momentos de felicidade. É por isso que o Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que nós, muitas vezes, não entendemos a palavra. Porque nós não temos o espírito da revelação e nós não sabemos guerrear. E hoje o Senhor está entregando aqui o mapa da mina para vocês. O Senhor está ensinando o caminho. Vai ser sempre desse jeito? Não. Por isso que você precisa aprender a ter intimidade com o Senhor. Porque cada batalha é de uma forma, cada estação é de um jeito. Cada guerra se luta de uma forma. E aí a gente vai ter que estar conectado com o Senhor para poder entender. Ei, essa batalha é dessa forma. Essa outra batalha é esse outro jeito. Agora Deus mandou eu jejuar porque é na força dele. É ele que vai fazer, essa luta não é minha. Mas vai ter coisas que o Senhor vai falar, agora já não é mais assim. Eu estarei contigo, mas quem vai ter que fazer é você. Nesse ciclo, nesse tempo presente vigente, nessa estação, amém? É dessa forma que o Senhor está pedindo para fazer. Não tenha medo. Avance. Não tenha medo. Siga. Vamos lá. Vai ter vitória. Vai ter despojo. Versículo 26. No quarto dia, eles se reuniram no Vale Berahá, que chama o quê? Bênção. Queridos, presta atenção. Eles partiram para a guerra onde? No deserto. Foi no deserto que eles obtiveram vitória. Foi no deserto que Deus aniquilou com todos os seus opositores. A própria mão do Senhor no deserto afastou todo aquele povo. Só que aqui no versículo 26, olha o que está dizendo. No quarto dia, depois de 4 dias. Aqui não está falando de forma explícita o tempo que Josafá jejuou, mas creio eu, no meu espírito, que foram 3 dias de jejum. Porque 3 representa a trindade. Amém? 3 no mundo espiritual é a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O 3 que se torna 1. Então, acredito eu aqui que foram 3 dias. Será coincidência que nós estamos jejuando a cada 3 dias? Queridos, se você pudesse entender que às vezes a cabeça de um profeta ele é meio maluco. Mas se você pudesse entender o que Deus está falando aqui. Nós estamos jejuando 3 dias. Os 3 primeiros dias de cada mês, nós estamos jejuando como primícia ao Senhor. Nós literalmente passamos por um deserto, porque não é fácil você ficar sem comer e sem beber 3 dias. Tem gente, eu fiz no seco, sem água e sem comida. Tem gente que fez na água. Tem gente que fez com caldo. Mas não é fácil você ficar 3 dias sem comer e sem beber. E nós estamos ali dando a nossa vida ao Senhor, nos humilhando, nos prostrando e adorando os 3 primeiros 3 dias de cada mês.
E aqui, olha o que aconteceu no quarto dia. Eles se reuniram no vale que chamamos o quê? Berahá, benção. Onde louvaram o Senhor. Por esta razão, até os nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, ou Beraca. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, sabe o que é? É que por toda a eternidade, nós vamos poder viver no Vale da Bênção. Por conta de uma opção de escolha tua, um posicionamento teu. Deixa eu te falar algo, que às vezes isso aqui vai dar um nó na tua cabeça. Quando o Senhor diz que você está na bênção, não significa que você não vai ter mais problemas. Não significa que você vai entrar na Nova Jerusalém, onde tudo vai ser perfeito. Mas significa que você vai ser coberto de bênçãos pelo Senhor. Independentemente da situação que você esteja, a mão do Senhor não vai se apartar da tua casa. Você recebe isso em nome de Jesus? A mão do Senhor e o favor do Deus vivo de Israel não vai se apartar de dentro do teu lar. Só que para isso é necessário o quê? Pagar um preço. Qual que é o preço? Humilhar. Se humilha. Se santifica. O problema é que as pessoas querem entrar no Vale da Bênção, mas não querem fazer o quê? Se posicionar para entrar no Vale da Bênção. Eu quero entrar no Vale da Bênção, mas com a minha bagagem mundana. Eu quero ficar no Vale da Bênção, mas eu não quero matar minha carne. Eu quero ficar no Vale da Bênção, mas eu não quero passar pelo deserto. Querido, aí complica, né? Aí nem Jesus na sua causa. Porque até o próprio Cristo passou pelo deserto. Porque cargas d'água nós não iríamos passar. Aí nem Deus na nossa vida. Nem milagre. Porque as coisas com o Senhor é processual. É por etapa. E o que acontece nos dias de hoje? O povo não quer passar etapas. Satanás quer fazer com que o povo fique feridinho, mimizento. Não, estamos na época da graça. Estamos vivendo o momento da graça. Ai, não precisa se humilhar, não precisa jejuar, não precisa santificar. Tudo me é lícito, mas o versículo continua, querido, mas nem tudo lhe convém. Se você não matar a tua carne, não tem lugar para o teu espírito. Quer mais de Deus? Se esvazia. Quer viver no Vale da Bênção? Adora. Queridos, viver no Vale da Bênção é você estar passando por um momento de aflição e de dificuldade, mas você vê o cuidado do Senhor em cada detalhe. É você estar precisando de algo e o Senhor enviar esse algo só de você pensar. É você ver o cuidado do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Vamos lá. Mais tarde ainda, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé o Senhor os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Você vai ser pleno em alegria. Quando você aprende a entrar na dimensão da adoração, queridos, você entra naquele versículo e você vive aquele versículo que diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Irmã, eu nunca consegui viver esse versículo. Porque eu tenho vivido uma tristeza constante. Adora o Senhor. É só assim que você vai conseguir. Entra na atmosfera da adoração e entra na atmosfera da humilhação da tua carne e se sujeita ao Espírito, querido. Não deixa Satanás roubar aquilo que é teu, não. Satanás está enfraquecendo a noiva de Cristo. Satanás está enfraquecendo a noiva do Cordeiro, trazendo ensinos que não são condizentes com a palavra, para que você não viva isso que está sendo ministrado. A irmã testemunhou aqui, ó, estou assim, pense e o Senhor faz. Gente, se tem uma coisa, a irmã vai saber o que é isso. Não tem como descrever o que é isso. Você pensar e o Senhor fazer.
É você entrar literalmente na dimensão do amor e da graça de Deus. É literalmente você ver que, cara, não porque Deus está fazendo, mas é porque você vê. Você consegue ter dimensão de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Porque Ele é o único que sonda pensamentos. E você pensar algo, falar, Pai, no pensamento, e tá ali. Você fala, cara, que Deus é esse? E isso o Senhor quer trazer para você, querido. Isso não é para mim em específico, não é para as irmãs aqui, para algumas pessoas em específico, não. É para todos. É para todos que se chamam filhos de Deus. É para todos que entregaram a vida para Jesus. É para todos que se dispõem em viver para Ele. É para todos. Ah, irmã, então se eu não me dispuser a viver para Ele, eu não vou ter, querido? Aí você vai ter que perguntar para Ele. Eu, na minha concepção e visão humana, acredito que não. Faz sentido? Você está em dualidade com o pecado e querer viver a plenitude da glória? Para mim, não faz. A irmã colocou aqui, em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo além do que pedimos ou pensamos. Ele é infinitamente mais, ele faz infinitamente mais. É imensurável, queridos. Você quer viver, queridos, às vezes eu me pego em momentos de tristeza, mas não é uma tristeza que me tira a vontade de viver. Porque mesmo assim eu estou adorando ao Senhor. Eu já percebi que a tristeza que muitas vezes me abate é a tristeza do espírito. Porque agora eu vivo nessa dimensão da glória, que é viver o quê? Que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Porque não tem como nós ficarmos tristes. É momentâneo, é passageiro. Poxa, Senhor, isso me abateu, isso me abalou. Mas, claro, eu glorifico ao Senhor porque existe um propósito para todas as coisas. E é isso que o Senhor quer, amém? Que você e eu, a gente possa viver isso, voltar da batalha exultantes, amém? Cheios da plenitude e de alegria, em nome de Jesus, porque o Senhor entregou vitória contra os nossos inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, o templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu com tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Versículo 31, o final do império de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe chamava-se Azuba, filha de Sili. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente a Deus de seus pais. Vamos lá. Josafá, aqui, ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo de obediência. Assim como seu pai, ele perpetuou aquilo que era, amém, de aprovação perante a presença do Senhor. Ele seguiu princípios, ele seguiu a Torá, ele viveu a lei, porque aqui nós ainda estávamos no tempo da lei. Amém? Só que os templos ainda não tinham sido destruídos. Não por culpa dele, mas porque o próprio povo ainda estava com o coração totalmente voltado para os deuses pagãos. O que o Senhor pede para mim te dizer aqui, sim, queridos, tem pessoas que não vão querer adorar a Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o Senhor pede para que você não se sinta culpado por isso. Porque talvez você aqui está como Josafá. Amém? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existem pessoas que vão ter que ter um encontro muito mais profundo com Jesus para poder entregar a vida
do que a gente imagina. É o que acontece com o povo lá nos Emirados Árabes. Existem lugares lá na Coreia do Norte, em alguns lugares em que a gente é proibido de ministrar o evangelho, onde a palavra não pode ser dita. O que acontece? O próprio Cristo se revela para essas pessoas. E vai ter pessoas que, infelizmente, vai ter que ser assim. Infelizmente ou felizmente, né? Porque para mim é felizmente que você vai poder ver a face de Cristo e ter um encontro verdadeiro com ele, assim como Paulo teve. Infelizmente, porque perdeu um período de tempo ali de poder estar na intimidade com o Pai. Mas existem pessoas que vai ter que ser o próprio Cristo, o próprio Messias, apresentar-se ali para ele e falar: ei, eu vim aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se entregue a mim. Eu sou aquele que você nunca confiou, mas que esteve presente com você o tempo todo. Vai ser pessoa, queridos, vão ter pessoas que vai ter que ser esse encontro. E não há nada que eu e você possa fazer a não ser orar, clamar e jejuar. Pode ser que pessoas se destravem, fortalezas sejam quebradas e você consiga o acesso. Glória a Deus. Mas existem pessoas que vai ter que ver a face de Cristo para poder se arrepender. Assim também como tem pessoas que vão ver a face do inimigo para ver que é real. Porque eu já vi isso acontecer. A pessoa desacredita tanto, a pessoa está tão incrédula, que ela só acredita que ela precisa encontrar um caminho de santificação e rendição quando o próprio capiroto aparece para ela. E isso é real. Infelizmente, é dessa forma que acontece. Vamos lá. Versículo 32. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente plenamente a Deus de seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que fez parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Josafá teve até aqui um período de tempo aprovado pelo Senhor, recebeu favor, viu com seus próprios olhos a mão do Senhor tirar todos os inimigos, teve despojo de guerra que não conseguiu nem carregar, porém, ele baixou a guarda. Porém, ele não ficou com o seu ouvido atento ao que o Espírito dizia. E olha o que aconteceu aqui. Depois desses acontecimentos, deixa eu só liberar aqui. Oh, Jesus. Depois desses acontecimentos, Josafá, o rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Isso mostra para mim e para você, queridos, que por mais que a gente tenha uma vida santa, que a gente adore, que a gente busque, que a gente jejue, se a gente baixar a guarda, a gente vai fazer aliança com quem não deve. A gente vai voltar, amém, a ter relacionamento com pessoas que são cheias de iniquidades e maldades. Por isso, nós não podemos sair do nosso posto de vigia. Nós não podemos sair do nosso posto de vigia. Estar aí atento e vigilante, constantemente. Oração, em tempo e fora de tempo. Senhor, passa em revista no meu coração. Senhor, não me deixa cair. Senhor, não me deixa me enganar. Senhor, visita a minha alma. Tira, Senhor, os desejos da carne. Senhor, afasta-me, Senhor, do mal. Versículo 36. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer ben Dodavu, de Marechá, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo:
Eis que Yahvé o Senhor destruiu as tuas obras, porque aliastes com Acasias, e os navios se despedaçarão, naufragarão a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Olha que passagem tremenda. Nós já tínhamos lido, né, isso lá em Reis, e Crônicas traz novamente. Se a gente não tomar cuidado, querida, se a gente não se vigiar, se a gente não botar confiança no Senhor, se a gente não crer somente, se a gente ficar crendo somente em homens, se a gente tirar os olhos de Cristo, se a gente não se diminuir para que ele cresça, a gente corre um sério risco de ficar como Josafá, que teve um reinado de vitória, que teve favor de Deus, que ficou ali no Vale da Bênção, mas tirou os olhos daquilo que era certo. E aí ele começou a fazer alianças com aquelas pessoas que eram erradas. E aí o que o Senhor disse: eis que Yahvé destruiu as tuas obras, porque te aliastes a Acasias. Misericórdia. Misericórdia. Que nós não venhamos ter as nossas boas obras despedaçadas. Que a gente não venha ter as nossas boas obras destruídas pelo Senhor. Porque quando nós fazemos alianças erradas, quando nós nos envolvemos com alianças erradas por falta de sabedoria e discernimento, mostra que a gente tirou os olhos do Pai. Mostra que a gente deixou o ego, o orgulho e a soberba subir. Mostra que a gente começou a confiar mais em homens do que em Deus. E isso muitas vezes acontece com grandes homens de Deus. Que outrora, em passados não tão distantes, tinham obras maravilhosas perante ao Senhor. Orava, o sol descia. Tinha movimentação do Espírito. Pessoas se convertendo. A igreja lotada. A casa próspera. Filhos debaixo da presença. Mas quando começou a fazer aliança errada, se perdeu. Quando tirou os olhos de Cristo, se perdeu. Quando deixou de viver o versículo de João capítulo 3, que diz que diminua eu, mas para que Cristo cresça, que nós temos que nos diminuir para que Cristo cresça, as coisas começam a desandar. Porque às vezes, queridos, meu Deus, o Senhor traz tanto crescimento, o Senhor traz tanto alavancar na vida da pessoa que a pessoa se perde. Tira os olhos do que é santo e coloca os olhos no que é profano. Para de confiar em Deus e começa a confiar em homens. Acha que não precisa mais ouvir a Deus. Já se tornou senhor de si mesmo. Não significa que não foi homem de Deus. Nós acabamos de ver que foi com Josafá a mesma coisa. Ele foi obediente, jejuou, se santificou, trouxe o povo junto com ele, adorou, ouviu a estratégia, foi obediente ao pai, teve despojo, o Senhor levou eles para a bênção. A alegria se perpetuou até os dias, né? Até os dias de hoje, mas se perdeu em meio ao caminho. Irmã, como que a gente se perde em meio ao caminho quando a gente deixa de olhar para Cristo? Quando a gente tira os olhos do Senhor. Quando a gente tira os olhos do madeiro. Quando a gente acha que já é autossuficiente, eu não preciso mais consultar a Deus. Eu vou por aquilo que eu acho. Às vezes a pessoa está tão alienada dentro do seu próprio ego, dentro da tua altivez de espírito, que ela acha que está ouvindo Deus, mas ela não está ouvindo Deus, ela está ouvindo a si própria, as suas próprias vontades carnais. Às vezes ela idolatra tanto, ela vê tanto uma pessoa ali que se tornou um ponto de referência,
Ai, não, mas eu vou seguir esse homem, eu vou seguir essa mulher. Queridos, deixa eu te falar algo. Todos nós precisamos ter um pai espiritual. Amém? O que eu quero dizer? O teu pai é Deus. Mas todos nós precisamos do quê? De um pastor. Porque um pastor sem ovelha, uma ovelha sem pastor se torna lobo. Amém? Todos nós precisamos do quê? De alguém que possa nos aferir. De alguém que possa nos confrontar. Todos nós. Misericórdia. Não cai nessa de que você não precisa de um pastor para estar com você na sua vida. Todos nós precisamos. Só que eu quero dizer algo aqui. Tem muita gente que está depositando a confiança no pastor, no líder, no presbítero, no diácono, na missionária, no profeta, e não está olhando para Deus. Ai, porque o meu pastor faz assim. Mas será que o seu pastor está fazendo certo? Será que o teu pai espiritual está fazendo certo? Antes de ter, amém, a aprovação de homens, nós precisamos ter a aprovação de Deus. O pastor é um homem levantado pelo Senhor para te ajudar a compreender a palavra até o momento em que você não compreende totalmente, para te ajudar com questões dentro do teu casamento, para te ajudar com questões na tua vida financeira. Eu não sei o que você precisa, mas o principal só existe um, é Cristo. E tá cheio de gente tirando a visão de Cristo e colocando a visão em homens. Perdendo totalmente o discernimento do que é certo e é errado. Queridos, em nome de Jesus, que nós não venhamos nos tornar como Josafá. O que o Senhor entregou aqui nesta live, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor pela palavra de hoje, porque foi muito pontual, muito precisa. Mas o Senhor também está nos alertando, cuidado. Porque da mesma forma como Josafá se perdeu, nós também podemos nos perder se a gente não está o quê? Na nossa torre de vigia. Se a gente começar a confiar demais em si próprio. Porque às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente entra no nível de tanta profundidade com Deus, de tanta profundidade com o Senhor, que às vezes a gente acha que agora a gente pode se emancipar dele. Opa! Agora eu não preciso mais de ouvir o Senhor. Não, agora eu me torno o Senhor de si mesmo. Ou então a gente pega, esquece de Deus e começa a colocar nossa confiança em homens, em pastor, em apóstolo, em presbítero, em diácono, em profeta, eu não sei quem. Ou no teu próprio cônjuge. Cuidado, não baixa a guarda. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo, nós não podemos tirar os olhos da cruz, nós não podemos parar pelo meio do processo. Não é porque o Senhor está fazendo que nós vamos baixar a guarda e parar de orar. Amém, queridos? Até aqui nos entregou o Senhor. O que eu falar mais aqui provém de mim, não quero isso. Amém? Até aqui foi o próprio Espírito Santo que conduziu e eu não vou falar mais. Nós vamos encerrar a live. Não vamos ler Jeremias, amém, 45, porque não vai dar tempo. E o Senhor me entregou aqui, pare aqui, e eu vou ser obediente ao Senhor, amém? E eu quero orar, amém? Eu quero orar, para que essa palavra seja viva e eficaz dentro de cada um de nós, para que a gente possa viver literalmente aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nessa manhã, amém? Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta live. Obrigada, Senhor, por este maná tão precioso e poderoso que desceu direto do teu trono, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas respostas, obrigada pelo direcionamento, obrigada pelo teu favor, obrigada pelas confirmações que o Senhor trouxe hoje, Senhor. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que cada homem e cada mulher aqui, Pai, em nome de Jesus, que ainda estão, Senhor, assolados pelo medo, eu declaro agora, espírito do medo, em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, sai agora dessa vida. Espírito da inconstância, em nome de Jesus, porque o Senhor me mostra pessoas, amém?
que não conseguem ser constantes na presença do Senhor. Pessoas que não conseguem permanecer. Busca, mas para. Busca, mas para. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora, espírito de inconstância, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus que os seus filhos são liberados no mundo espiritual para avançar em intimidade com o Senhor. Eles avançarão e tomarão em nome de Jesus. E tomarão em nome de Jesus posse de todo o território que antes estava assolado pelas trevas. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que esta palavra que foi liberada, Senhor, através da sua santa escritura, do livro de 2 Crônicas, capítulo 20, eu declaro, Senhor, que esta palavra se tornará real e nenhum de nós irá se perder como Josafá se perdeu. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração. Em nome de Jesus, alinha o nosso espírito com teu espírito. Em nome de Jesus, que a gente não venha desistir, Senhor, no primeiro obstáculo. Que a gente, Senhor, em nome de Jesus, venha entender e discernir tempos e estações. Pai, eu libero agora, em nome de Jesus, como uma profeta do Senhor, o acesso. Pai, que os teus filhos, em nome de Jesus, acessem agora, em nome de Jesus, o portal, Senhor, em nome de Jesus espiritual, que traz, Senhor, discernimento de estações, que eles consigam, Senhor, em nome de Jesus, discernir estações, que a unção da águia, que a unção do boi, que a unção do homem e a unção do boi selvagem, Senhor, venha sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que as quatro faces do Senhor resplandeçam, Senhor, sobre essa vida. Em nome de Jesus, que eles tenham, Senhor, discernimento, entendimento, que eles sejam como águias, que eles alcancem voo, Senhor, acima do que é natural, que em meio às tempestades eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se renovar, que eles possam, Senhor, enxergar, Senhor, com outros olhos. Abre a visão dos teus filhos, que eles possam contemplar com a visão do Senhor aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Que não seja homem, que não seja mulher, mas seja o Senhor através da sua santa palavra, através da escritura do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm dificuldade de adorar, aqueles que têm dificuldade de se render e se prostrar a Ti, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda resistência no espírito. Eu quebro agora toda cadeia espiritual que impede, Senhor, os teus filhos de se prostrar a Ti. Pai, toda dura serviço começa agora a ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, todos os grilhões começam a ser quebrados. As amordaças, Senhor, da boca são tiradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada homem e cada mulher aqui, Senhor, venha te louvar, glorificar e exaltar o Senhor, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, é isso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa, em nome de Jesus, meditar, degustar. Se você quiser ler de novo essa passagem, leia, releia, leia e releia. Em nome de Jesus. Amém. Que o doce amigo Espírito Santo fale, continue falando com vocês. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou baixar, amém? Ainda tem 2 mensagens para me baixar. Eu vou ver se eu consigo baixar as 3 que estão faltando, as 2 e mais essa, tá? E aí eu libero no YouTube, amém? Eu vou liberar no YouTube. Eu vou tentar baixar as 2, e se eu não conseguir, eu tento baixar pelo menos essa, amém? Para que vocês possam rever essa palavra, em nome de Jesus. Queridos, amanhã, amém, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor visite a tua filha, Pai. Ela tem vontade, mas não tem força de ir para a igreja. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, tudo que tem minado a força dela, Pai, impedindo, Senhor, Tânia, tudo que tem impedido a Tânia, Senhor, de entrar, Senhor, na igreja, de cultuar o Senhor, de estar no convívio com os irmãos, participando, Senhor, do corpo de Cristo. Eu declaro que cai por terra agora, em nome de Jesus. Cai por terra toda a opressão. Cai por terra todo o peso espiritual. Tudo que impede, Senhor, a tua filha, Senhor, de estar, Senhor, dentro da igreja, eu declaro que cai por terra agora, em nome de Jesus. E ela avançará, Pai, em unidade, em corpo, em nome de Jesus. Tira toda a frieza espiritual. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo o sono espiritual. Em nome de Jesus. Amém?
Tem sim, irmã. Para quem quer participar do jejum de Esther, vocês podem entrar, queridos, amém? Só que agora a gente vai fazer só no mês que vem, em março. É só me mandar oh, Jesus, o WhatsApp de vocês, amém? Com o DDD que eu coloco vocês no grupo do jejum, tá? Amém? Amém, Senhor. Visita também a Larissa, Pai, que vai passar por uma cirurgia hoje. Pai, que não sejam os médicos a fazer essa cirurgia, mas o Senhor. Por isso eu te peço que os anjos ministros do Senhor, que atuam juntamente com o Senhor nestas áreas, em nome de Jesus, visitem, estejam com ela, Senhor, dentro daquele hospital. Seja o próprio Senhor a fazer essa cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, conduza toda a equipe médica, dos médicos, Senhor, até, Senhor, os funcionários da limpeza, os enfermeiros, os farmacêuticos, as mulheres que cuidam da alimentação, todos sejam, Senhor, cheios da tua presença e da tua glória. Eu já declaro, Senhor, em nome de Jesus, que essa cirurgia será um sucesso para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor surpreenda a tua filha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, para quem está participando da nossa... Porque para mim não é nem mais uma imersão, né? Do Casados para Sempre, não. Da Vidas e Alianças aos Pés da Cruz. Amanhã nós teremos o nosso segundo dia. Amém? Amanhã, a partir das 14 horas da tarde, nós daremos continuidade, amém? Vamos encerrar ali, eu creio, em nome de Jesus, o módulo de solteiros, amém? Então, eu aguardo vocês para ver ao vivo, amém? O módulo de solteiros, que eu creio que nós vamos encerrar amanhã. E, queridos, Deus tem trago tanta coisa, que é o que eu falei para vocês, já não está mais nenhuma imersão, já está virando uma escola. Porque o Senhor trouxe mais algumas coisas que eu não coloquei no PDF, mas eu vou falar amanhã. Então, continuem aí com os seus papéis, com as suas canetas, porque o Senhor vai continuar falando. Amém? Glória a Deus. Para quem quiser entrar no grupo, para participar do jejum, me manda mensagem, tá? No privado, que eu coloco vocês no grupo de jejum. Amanhã, essa imersão, ela é privada, irmã. Me chama no privado que eu te explico, tá? Para quem quiser participar da Vidas e Alianças aos Pés da Cruz, me chama no privado, amém, que eu explico. É uma imersão para pessoas que são solteiras, casadas e divorciadas, tá? É para a área conjugal sentimental. Então, se você quiser participar, me chama no privado que eu te explico como que é. Amém? Deus abençoe e amanhã nós estaremos, em nome de Jesus, mais uma vez unidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã para quem está participando. Amém? Da imersão. Até mais, queridos. Deus abençoe.